Fala galera, bora lá para mais um assunto sobre esse universo de coaching com programação neurolinguística. E o assunto que eu irei falar nesse vídeo é a intenção positiva. Caso você ainda não tenha visto o vídeo sobre o mapa de mundo, eu recomendo que você assista ele, porque vai fazer muito mais sentido quando você for entender sobre a intenção positiva. Bem, intenção positiva é um pressuposto também da programação neurolinguística e é muito utilizado no universo de coaching. O que esse entendimento diz? Que todo comportamento ele serve ou serviu para um propósito positivo para aquela pessoa que executou aquele comportamento. Agora, quando eu digo um propósito positivo, não quer dizer que seja certo ou errado. Porque quando você julga, né, se é certo ou errado, você está fazendo um julgamento e em processo de coaching a gente suspende o julgamento, como você bem entendeu no vídeo do mapa de mundo. Para ficar mais fácil, eu vou trazer um exemplo. Eu gosto de trazer exemplos bem extremos, porque se você consegue entender no extremo, fica muito mais fácil nas coisas do cotidiano. Já ouviu falar do caso Nardoni? Possivelmente você ouviu falar do caso Nardoni, que é aquele pai que jogou a sua filha pelo 6º andar daquela janela. E o pressuposto da programação neurolinguística, ele diz que todo comportamento serve ou serviu para cumprir um propósito positivo para aquela pessoa. E eu sei que você deve estar tentando imaginar qual seria o propósito positivo do pai jogar sua própria filha. Isso é um absurdo, não tem como ter um propósito positivo nisso. Se você não consegue encontrar, é porque ainda você está julgando. Porque se você julga, você jamais vai conseguir entender a intenção positiva. Porque perceba, o propósito positivo não quer dizer que seja certo ou errado. Porque ainda que na maioria dos mapas de mundo, é claro que as pessoas vão dizer, meu Deus, não tem como você falar que isso é certo. Só que o propósito positivo, o que ele quer dizer? Que aquele comportamento que ele teve foi o melhor recurso disponível para ele, no mapa de mundo dele, naquele momento. E que ali ele estava achando que era a melhor maneira, que era o certo a se fazer. Agora, é claro que a gente sabe que tem toda uma pressão, né? Que isso envolve você cada vez ver menos possibilidades para agir. Então, sobre uma série de influências que ele teve, ele de repente decidiu isso, de cortar a ala e jogar a filha dele. Agora, quando eu te digo, eu sei que deve ser difícil você imaginar isso, e eu te digo que também é difícil para me imaginar, né? Sendo pai, você imaginar que alguém fazer isso. Agora, se eu te digo que existe uma intenção positiva, como eu vou conseguir descobrir isso? E assim, de fato existe uma intenção positiva? Cuidado com o seu julgamento. Quando você suspende o julgamento, você começa a passar a entender. É claro que aqui a gente vai fazer suposições, porque eu só consigo descobrir a real intenção positiva quando eu pergunto para a pessoa, e aí não é o caso da gente perguntar para ele. Mas vamos fazer uma suposição. Qual seria a intenção positiva desse comportamento que ele teve? Como a gente pode imaginar? A gente sabe que tinha a situação da ex-esposa e tinha os conflitos com a atual esposa, com a criança e tudo mais, e que aí a criança foi asfixiada. E aí a criança foi asfixiada e perceba, quando a criança, então imaginando, né, supondo lá, pelas coisas que foram averiguadas, que a criança foi asfixiada, e aí quando foi subindo e tudo mais, ele no desespero daquela situação, ele encontrou um recurso disponível que tinha um propósito positivo. Não quer dizer que seja certo ou errado, mas para ele, naquele momento, o correto era: tenho que me livrar dessa situação. Tem claro que tem várias coisas que ele pode ter pensado ali. Em relação, vou preservar a minha atual esposa, em relação a finalizar com isso, vai acabar os conflitos de ex com o atual. Agora, isso é um absurdo? Claro que para a maioria dos mapas de mundo isso é um absurdo, mas nós, como coaches, nós não somos juízes. E talvez seja até interessante você parar para refletir: quem te colocou na posição de juiz?
Eu sei que para essa situação, é claro que a maioria das pessoas, e que aí, né, teve uma super comoção, que a gente se coloca como juiz e diz, meu Deus, isso é veredito, né? Se fosse condenado à morte, a gente já teria condenado à morte. Mas, o que eu quero te trazer é que por trás de todo comportamento existe uma intenção positiva, que não quer dizer que seja certo ou errado, mas que naquele momento os recursos foram diminuindo. É como se eu posso fazer várias coisas para tentar solucionar esse problema. E possivelmente ele tentou várias coisas para diminuir esse conflito entre a ex-esposa com a atual e com a filha. Acontece que, de repente, os recursos, ou seja, as tentativas vão diminuindo, porque também é um pressuposto da programação neurolinguística de que todos nós escolhemos o melhor recurso disponível para aquele momento, para justamente cumprir com o propósito da intenção positiva. Então, naquele momento, o melhor recurso disponível era jogar a filha dele para proteger a atual esposa e uma série de coisas que a gente pode confabular aqui. Mas o que eu quero que você perceba é que enquanto você julgar, você jamais vai encontrar a intenção positiva. Um outro caso, né, porque eu sei que falar desse caso, principalmente agora que eu sou pai, traz as piores imagens internas e não é muito legal. E possivelmente também não é para você. Mas entenda que não estou dizendo que é certo ou errado, é que existe uma intenção positiva. No caso, por exemplo, de um suicida, você já parou para pensar? Eu sei que você vai falar, mas meu Deus, tirar a vida dessa pessoa, como que a pessoa tira a própria vida, né, dela? E sabia que existe uma intenção positiva? Agora talvez seja mais fácil você perceber, né? Porque a intenção positiva é qual? Se livrar de toda aquela dor, daquele sofrimento. Agora pensa comigo, o suicida já não tentou várias coisas para tentar se livrar daquela dor? E nada foi dando certo até que foi diminuindo os recursos disponíveis, ou seja, como eu faço para me livrar dessa dor? Tentei, até que eu escolho o melhor recurso disponível. Por isso que aquele comportamento do suicida que foi se matar, existe uma intenção positiva. O que não quer dizer que seja certo ou errado, mas aquele comportamento serviu para cumprir um propósito positivo, que era o que estava correto para ele no mapa de mundo dele. Fez sentido para você? Consegue perceber que o que a gente faz normalmente que gera desconexão e a gente não auxilia o outro? É que a gente vem com o nosso eu julgador. Porque se alguém falasse para você, estou pensando em me matar, você, não, a vida é tão maravilhosa, não faça isso. Gerou conexão? Não gerou conexão, porque a pessoa não se sente acolhida dentro do mapa de mundo dela. Por isso que, quanto mais eu suspendo o julgamento, mais entendo também que, por trás de todo comportamento, existe uma intenção positiva. Isso facilita com que eu adentre ao mapa de mundo do outro para auxiliá-lo. Quer ver um exemplo em relação à área empresarial? Eu administrei uma empresa por mais de 8 anos em Natal, onde eu iniciei a minha carreira administrativa e dentro desse universo de treinamentos e tudo mais. E lá eu gerenciava uma empresa e teve um episódio em que a gente chamava da tia da cozinha, né, que era a pessoa que cozinhava para todos os colaboradores, em que um dia ela chegou chorando no meu escritório e ela não conseguia falar direito, ela só estava me dizendo que o frango estava sumindo. Eu, como assim o frango está sumindo? A gente tinha um freezer que só colocava as carnes e tudo mais para serem processadas, né? Para serem cozinhadas, né? E de repente ela falou que estava sumindo, que não era ela e tudo mais. Eu falei assim, calma, peraí, vamos ver. Ela falou, não, ontem eu contei, tinha 5 frangos e agora no dia de hoje só tem 4 frangos. E eu não tirei o frango nem nada. Eu falei, ok, voltei as câmeras. Quando eu voltei as câmeras, e aí apareceu um colaborador, que ele subindo, e estava bem de frente para a câmera, ele viu, sabia que existia aquela câmera, mas ele abriu, pegou um frango e colocou numa bolsa dele. E a gente viu que ele estava, né, furtando frangos dentro da organização. E a tia tadinha estava desesperada, achando que a gente ia desconfiar que era ela. Agora o que acontece? Quando eu suspendo o julgamento, eu tento compreender qual a intenção positiva dessa pessoa que estava furtando um frango e levando esse frango sei lá para onde. Mas percebe que não é muito comum a gente suspender o julgamento e entender que por trás daquele comportamento, que eu não estou querendo dizer se é certo ou errado, porque eu sei que para a maioria das pessoas é errado, mas é suspender o julgamento para entender que aquele comportamento dele roubar o frango serviu para um propósito positivo, para o mapa de mundo dele, para aquela pessoa. Ele utilizou o melhor recurso disponível. E aí, o que a gente faz para entender a intenção positiva? A gente
Pergunta para a pessoa o que te levou a, né, retirar esses frangos, né? O que aconteceu? Porque quando eu pergunto isso, o coach justamente, ao invés dele condenar ou julgar ou trazer um julgamento, né, em relação ao mapa de mundo do outro, ele pergunta para entender, porque ele sabe que por trás de todo comportamento existe uma intenção positiva e com a pergunta ele gera o entendimento no mapa de mundo do outro do porquê ele teve aquela ação. Tudo bem que nesse caso específico ele roubava frango para vender para usar drogas e ele foi demitido. Mas tudo bem, porque eu também não entendia de intenção positiva naquela época e, né, acabou que virou para outro caso. Mas perceba que como você melhoraria a sua liderança caso você seja líder, ao invés de você olhar para o colaborador que está fazendo algo errado, você já julgar, você suspender o seu julgamento e pensar, pô, ele está fazendo aquilo errado. Mas aquilo que ele está fazendo errado, ele está cumprindo um propósito positivo no mapa de mundo dele. Porque você sabia, você já deve ter ouvido falar isso, que a gente erra na forma, mas não na intenção, justamente conecta muito com esse princípio da programação neurolinguística da intenção positiva. Porque eu erro na forma que eu estou fazendo, mas na minha intenção, no meu mapa de mundo, eu estou fazendo o melhor recurso disponível, eu estou utilizando o melhor recurso disponível. E quanto líder, sabia que você é o responsável por mentorear o seu colaborador para colocar no mapa de mundo dele qual é a forma correta? Mas muitos líderes esperam que os colaboradores eles já venham prontos e eles venham conforme o mapa de mundo dele. O seu colaborador precisa ser mentoreado. Ele está errando na forma, mas se o seu julgamento vier primeiro, você nunca vai descobrir qual foi a intenção positiva dele em fazer aquela ação que não era a melhor ação. Mas aí você já condena e não descobre qual era a intenção positiva. Perceba como muda a sua ótica e os seus comportamentos, a maneira que você vai lidar quando você entende mais de intenção positiva. Quer um outro exemplo? Agora vamos pegar para o âmbito aí de relacionamento. Eu te confesso que foi uma super descoberta, né? Depois de 6 anos de casamento, eu fui conversar com a minha esposa para falarmos sobre, né, como um exemplo da intenção positiva em relacionamento. E ela começou a dar risada, ela falou, não vou falar e tudo mais. A gente tentou, né, puxar da família inteira, que depois a gente viu, tem algumas coisas da família que aí pode causar confusão, né? Que a família entender sobre a intenção positiva. E ela pegou e foi trazer um caso. Quem me acompanha, quem conhece toda a história da trajetória do casamento, que eu fiz uma mega operação, existe aqui até no canal vídeos sobre esse momento do casamento. Eu fiz um pedido num borboletário em Campos do Jordão, que é serra no interior de São Paulo. Só que um mês antes da data que eu tinha programado para o pedido, como era um borboletário, eu comecei a dar presentes para minha esposa, que até então era só minha namorada, comecei a dar presentes para ela que tinham borboletas. Naquele momento não faria sentido nenhum para ela, mas depois faria com o borboletário. E aí pense, eu descobri hoje que eu estou gravando esse vídeo, e ela morrendo de dar risada, que eram todos bregas, porque eu comprei um chinelo, né, uma sandália, que tinham borboletas, e eu comprei no número 2 números menores que o pé dela, e depois, claro, que eu justifico dizendo, eu ainda não morava com ela, não sabia exatamente qual era o tamanho do pé. Que ela nunca usou o que ela deu, e eu fui, claro, magoadíssimo, porque ela tinha dado, mas só fui descobrir também muito tempo depois, porque tem marido que descobre muito tempo depois o que a mulher faz, né, ok? Tá, isso não vai ficar interessante, vai parecer outra coisa. Aí, recapitulando. E também tinha uma bolsa que tinha umas borboletas e uma saída de praia que tinha umas borboletas, que hoje eu descobri que foram todas bregas, que ela achou aquilo assim, pô, super de mau gosto. Que bom que ela não falou na época, né? Pode ser que até modificaria a questão da proposta do casamento. Mas perceba, qual foi a minha intenção positiva? No meu mapa de mundo, eu escolhi o melhor recurso, eu tinha as melhores das intenções. Eu posso ter errado na forma, porque dentro do meu mapa de mundo não tinha contido, né, que isso seria brega, ou que não seria brega, ou como seria. Você sai daí, você tá dando risada? Sabe que eu tô quase acabando. Só que aí percebo,
Tem muitos casais que acabam brigando porque um fez uma coisa, outro fez outra coisa, sem entender que no mapa de mundo daquela pessoa ela está utilizando o melhor recurso disponível. E aí que vem, né, a questão de mentorear, porque sim, dentro do relacionamento você é o líder, né? Dentro da relação você precisa mentorear, ou seja, colocar no mapa de mundo do outro as coisas que são de sua preferência. É claro que naquela situação específica não tinha como ela mentorear, que era toda uma situação, né? Mas, compreenda, a intenção positiva. Eu escolhi os melhores recursos que estavam disponíveis para mim no meu mapa de mundo. Quer ver um outro exemplo de como isso acontece? Qual era o outro exemplo, amor? Depois desse? Aí eu falava do bebê. Quer ver um outro exemplo em relação a ter filhos, né? Quem já teve filhos, que está na fase de bebê, o quanto a gente recebe, cheio das boas intenções positivas, conselhos do que você fazer com o seu bebê. E pasmem, ainda tem conselhos que são de pessoas que nunca tiveram um bebê. Ou daquelas pessoas que pariram um filho, mas dão conselhos como se ela tivesse parido mais de 20. Acontece que existe uma intenção positiva por trás de todos os conselhos que você recebe. Por mais que os pais, né, digam, meu Deus, até quando a gente vai ficar recebendo esses pitacos? Mas existe uma intenção positiva. Porque no mapa de mundo daquela pessoa, ela está passando um conselho, ela está dizendo uma ideia, aquilo que ela acredita que seja o certo, conforme as coisas que estão contidas no mapa de mundo dela, e tem um propósito positivo. Agora perceba, o propósito positivo não quer dizer que seja certo ou errado para quem está recebendo, mas para quem está dando, para a pessoa é o certo. Tem sentido para você? Agora faça bastante sentido também de não ficar dando conselhos porque os pais odeiam, ok? Principalmente pais de primeira viagem, ok? Off. E eu te desafio a compreender qual é a intenção positiva daqueles comportamentos que você julgou absurdos, que você jamais faria isso, mas que agora com a suspensão de julgamento, que você começa a tentar entender qual é a intenção positiva. E de novos casos que vierem, né, para você não entrar em conflito, suspende seu julgamento e como coach, faça a seguinte pergunta: o que te levou a agir assim? O que te levou a acreditar que essa é a melhor resposta? O que te levou a aquilo que a pessoa estiver trazendo ou fazendo? O que te levou a vai fazer com que a pessoa traga do mapa de mundo dela porque ela escolheu esse melhor recurso. Lembrando que nós sempre escolhemos o melhor recurso disponível. Em processo de coaching, o que a gente faz? A gente amplia o mapa de mundo do nosso coach, que é o nosso cliente, para que ele busque novos recursos, teste novos comportamentos. E quando o mapa de mundo é ampliado, aí você vai perceber que ele começa a modificar, né, a forma como ele age. Porque nós erramos na forma, mas não na intenção. Isso tudo fez sentido para você? Se por acaso você tiver algo que eu não consigo de maneira alguma por causa do seu julgamento, lembrando que não estamos dizendo se é certo ou errado, mas é entender qual foi o propósito positivo para aquela pessoa. Se você tiver algo que você não consegue imaginar qual é a intenção positiva por trás desse comportamento, escreva aqui nos comentários que a gente pode falar mais sobre isso para chegar junto, né? E entender qual foi, né? Tentar entender qual foi a intenção positiva desse comportamento. Curtiu esse vídeo? Acha que ele vai ajudar outras pessoas a, né, diminuir conflitos? Porque quando eu suspendo o julgamento e entendo que existe uma intenção positiva, eu diminuo muitos conflitos. Então envie para essa pessoa para mostrar para ela que todos nós temos uma intenção positiva. E só me resta dizer que eu fui, mas calma que eu volto. Tudo isso fez sentido para você?